Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jennifer, o meu RU é o 1377708, eu sou aluna de Pedagogia da Uninter, do Polo Seduc de Campina Grande do Sul, aqui no Paraná. Bom, hoje estou passando aqui para apresentar para vocês o meu portfólio sobre povoamento e gamificação, tá? A proposta desse portfólio, né, era a construção de um jogo e da sua ficha técnica, abordando o assunto, né, ali, um assunto, uma origem da sua cidade. Eu escolhi trabalhar a história de Campina Grande do Sul, nos aprofundar um pouquinho mais sobre a história de como ela surgiu, quando ela surgiu, quem foram os fundadores, os principais marcos históricos, principais pontos turísticos da cidade, porque Campina Grande do Sul ela é uma região metropolitana de Curitiba. E como é uma cidade que está em processo de crescimento e desenvolvimento, muitas pessoas ainda não conhecem, até mesmo os próprios alunos, ao invés de falar eu moro em Campina Grande do Sul, acabam falando eu moro em Curitiba. Então, pensando nisso, né, em trazer mais as raízes da nossa cidade e fazer com que ela fique mais conhecida, eu decidi abordar, nos aprofundar um pouquinho mais na história aqui da nossa cidade. O jogo que eu escolhi foi o Bingo, dei o nome do Bingo de Campina Grande do Sul. A justificativa desse trabalho, além das que eu já falei, né, de tornar a nossa cidade mais conhecida, a história da nossa cidade mais conhecida e de como ocorreu o povoamento e o seu crescimento, né, também existe os benefícios do jogo, que ele contempla diferentes formas de pensar e de articular o conhecimento, fazendo com que o aluno ele aprenda, né, de maneira mais lúdica. E os objetivos principais, além de conhecer o processo histórico da nossa cidade, promover a cooperação, interação, atenção das crianças, também explorar e expandir o conhecimento de forma mais lúdica e desenvolver habilidades cognitivas, tá? O jogo, os materiais que nós iremos precisar para a confecção desse jogo seria cartolina, folha sulfite, riscantes em geral, canetinha, lápis de cor, lápis grafite, régua, borracha, tesoura, cola e também algo para marcar. No caso aqui eu estou utilizando, né, vou utilizar pedrinhas, mas poderia ser grãos de feijão, de milho, concha, tampa de garrafa PET, tá bom? Então esses seriam os materiais para a confecção do jogo. Como seria o processo de criação desse jogo, né? Ele seria dividido em etapas. A etapa inicial primeiro seria estudar um pouquinho a história da nossa cidade através de vídeos, imagens, leitura de texto, né? E pesquisa feita pelos alunos. A segunda etapa seria a construção de perguntas e respostas, porque no bingo nós iríamos substituir os números por perguntas e respostas. Mas o diferencial desse jogo é que ele seria, as perguntas e respostas elas seriam construídas pelas próprias crianças. Claro que teria ali o intermédio do professor, né, na questão de correção das perguntas, para ver se estão coerentes, né, se estão de acordo com o assunto, com os temas abordados, o assunto estudado, né? Mas as crianças teriam que elaborar as perguntas e as respostas, né? A turma seria dividida em 6 grupos, né? Na hora da montagem, esses grupos teriam que confeccionar a cartela, como essa aqui, ó, contendo 6 espaços. A cartela seria a cartela com respostas e cada resposta terá que ter um cartão com a sua respectiva pergunta, né? Após os grupos confeccionarem esse material, o professor iria recolher esse material para aí sim aplicar o jogo. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? A construção desse jogo ela pode acontecer tanto de maneira manual, como eu falei, utilizando lá o lápis grafite, a régua, a tesoura e a cola, mas também caso a escola disponibilize uma sala de computação, né, disponibilize computadores, pode-se utilizar essa era da tecnologia para a construção do jogo, né, levando as crianças
a estarem elaborando as perguntas e respostas, utilizando o Word lá e praticando a digitação na sala de computação. Caso não tenha esse recurso na escola, seria feita a construção manual mesmo aí, trabalharíamos a escrita, a leitura, né, a interpretação, tá bom? As disciplinas que eu iria abordar nesse jogo seriam as disciplinas de História e Geografia, né? Seria um jogo interdisciplinar, pois se tratando aqui, para contar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho da nossa história, a gente precisa conhecer toda a região, né? Estado onde ela está localizada, municípios que nos cercam, além do marco principal aqui, os marcos principais de Campina Grande. Uma observação que eu esqueci de comentar anteriormente é que esse jogo ele foi elaborado pensando nos alunos do 5º ao 6º ano ali, com idades entre 10 a 12 anos, tá? Por todo esse processo, né, de construção, elaboração de perguntas e respostas, então eu escolhi essa faixa etária para trabalhar. Agora vamos para a prática do jogo. Bom, pessoal, o jogo eu já expliquei, né? Agora eu vim aqui colocar em prática para vocês entenderem melhor o conceito do jogo. Aqui estaria, né, a cartela confeccionada pelos alunos, pelo grupo, contendo 6 quadros com respostas, né? E aqui os cartões de perguntas também confeccionada pelos alunos. Mas nesse momento, quem lê as perguntas seria o professor, então o legal do jogo é essa interação de professor e alunos, professor e os grupos, né? Porque o professor vai ler a pergunta e os grupos devem ter a atenção ali de localizar a resposta correta na sua cartela e marcar a resposta. Aqui, por exemplo, né, o professor vai ler uma pergunta. Qual foi o marco principal de Campina Grande em março de 1884? No caso, o grupo que tiver a resposta correta, que seria: foi instalado a Câmara Municipal e foram eleitos os primeiros vereadores da vila. A criança vai ter que marcar lá na sua cartela e assim sucessivamente com as demais perguntas. Os fundadores do primeiro povoado de Campina Grande do Sul foram, né, no caso aqui, Francisco Garcia de Lima e Antônio Ribeiro dos Santos. E o grupo, além de ter toda aquela atenção e cooperação entre eles, né, para localizar a resposta correta, porque vai acontecer de algumas cartelas ter a mesma resposta, mas ganhará o grupo que preencher toda a cartela primeiro. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu jogo, que tenham compreendido. Agradeço de coração de terem assistido, né, até aqui. E, por favor, deem a curtida, deixem o like de vocês para contribuir lá com a minha nota, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo trabalho.